Então, por que que... Aí eu trago aqui, né, para a gente começar a falar, pensar sobre isso. O que que é o estudo, né? Porque, o que que é o estudo, primeiro? Né? Estudar é a gente adquirir habilidades, né? A gente adquirir conhecimento. E isso acontece, assim, o tempo todo. A gente, às vezes, fica com essa coisa na cabeça de que, estudar, né? Pegar um livro da escola, tá relacionado só à parte acadêmica. Mas não, você vai fazer uma rotina, uma rotina, ó, você vai fazer uma receita, você vai fazer alguma coisa, você tem que adquirir aquela habilidade, aquele conhecimento, você vai pesquisar, você vai fazer. Então, o estudo é isso, né? Sim. Mas, assim, acabou que por conta, assim, de estar muito atrelado à escola, muitas vezes as crianças, as pessoas, acabam colocando nessa palavra uma coisa muito pesada, né? Estudar é estar na escola, é fazer aquele tanto de dever. Tem um livro Sim. até, Érica, que é do Daniel Willingham, né, que ele fala sobre isso. O nome do livro é Por que as crianças não gostam da escola? Né? E lá nesse livro ele faz essas reflexões, né? Por que a maioria das pessoas, quando fala, escola, você gosta da escola? Não, escola é chato. A maioria das crianças fala isso. Mas por quê? Porque muitas vezes, na escola, os professores não conseguem atrelar muito, né, esse conhecimento à prática, dar sentido ao que está sendo feito. Sim, Né? e Ele essa fala de questão uma do coisa... sentido é muito importante, né? Tem que fazer Sim, sentido para a criança, tem que fazer sentido, o porquê, né? isso E aí. mostrar qual a importância, aliás, até para gente, né? Quando tem um porquê, é mais forte. Né? Quando você tem um E sentido na sua vida, é mais forte. Né? Por isso é que a gente mais fala assim, forte. qual E é é, por isso que não você é? falou... É. Quando você falou da gente, né, até para a gente, eu fiquei pensando, se a gente olhar para trás, a gente pensa assim, quando eu estava na escola, até o ensino médio, foi um sufoco, né? A escola, nossa, era chato e tal. Mas depois que eu fui para a faculdade, foi tudo ótimo, né? Porque você tá ali na faculdade, você escolheu aquilo dali, tá fazendo sentido para você. Mas pode fazer sentido também o estudo no dia a dia, né? E é disso que a gente vai falar hoje aí, né? Fazendo falar no dia a dia. E eu falaria assim, o ponto de partida para isso é os pais mostrarem interesse nessa vida escolar dos filhos. Isso faz muita diferença, né, Sabrina? Dá até a questão da segurança para a criança. Eles mostrarem essa questão de estar realmente preocupado, não no intuito de cobrança, mas no intuito de acolhimento, de realmente estar participando desse processo, de alguma forma. A gente sabe, nós falamos isso muito na outra live, e a gente sabe que a família está sobrecarregada nesse período, e até emocionalmente, que daria até mais uma, que a gente sempre fala, dá mais uma live, né? A gente sabe que as emoções estão assim oscilando, mas é importante mostrar esse real, algo verdadeiro, esse interesse pelos estudos. Né? Vamos começar a falar um pouquinho da rotina, então? O que envolve Você essa estava parte da falando sobre rotina? isso, eu estava lembrando aqui que a gente até falou sobre, na outra live a gente estava falando de autonomia e você falou essa questão da família, né? Então, assim, para as crianças, a família realmente é o primeiro núcleo, né? Da onde É o eles vão, núcleo. né, tirar as referências, né? Os Então, essa exemplos, né? questão os exemplos, as referências, exatamente. A congruência do que fala, do que Porque assim, uma coisa é você falar enquanto pai, enquanto mãe, e não ser congruente com isso. Cobrar uma coisa do seu Isso, filho e não ser congruente nas suas ações. Isso tem que ser congruente. exatamente. Né? É a mesma Isso coisa que a aí. gente falasse uma coisa aqui e a gente de uma forma totalmente diferente. Né? As crianças É estão aquele atentas, os exemplo que às adolescentes vezes as estão pessoas atentos. dão, né, dos pais que atendem o telefone e falam assim, fala que eu não tô, e depois fala para a criança assim, olha, não pode mentir, né? Então, assim, Exatamente. a prática tem que entrar junto ali, né, com o que você está fazendo, com a sua fala, né? E aí, sobre essa rotina de estudo, é bacana que, assim, você está falando do exemplo, né? A gente tem que mostrar também, porque eles às vezes não veem essa parte, porque a gente acaba não dividindo muito. A gente falou da outra live também, na outra live, que a gente tem que dividir com eles até as nossas fraquezas, né? Assim, mostrar para eles que a gente também está do lado deles como aprendizes o tempo todo. E, Sim. assim, hoje em dia não tem um adulto, né, que não esteja em algum processo de estudo. Né? Não digo assim, num curso, tá? De repente não é todo mundo que está fazendo um curso, uma educação continuada, mas assim, está sempre buscando algum conhecimento, porque Algum conhecimento. não é todas as práticas, hoje todas as profissões, né,
você tem que estar sempre se reciclando, senão você vai ficando para trás. Vai ficando. Mas acaba que a gente não mostra muito esse lado para as crianças, né? Então, é o que você falou, a gente tem que ter esse exemplo de que a gente está buscando, que mesmo já formados, já, né, profissionais em prática, em campo, a gente está buscando novos conhecimentos, aprimorando sempre. E eles precisam ver isso, né? Porque é daí que vem essa referência. E até o exemplo de como se estuda, né? Que assim, é uma coisa que a gente vai falar também. Vamos começar então falando isso. Vamos começar falando então, Sabrina, do ambiente. Vamos partir do ambiente, que eu acho que né, seria o comecinho dessa história. O ambiente tem que ter um ambiente de estudo, gente. Né? Às vezes a gente acompanha alguns casos que a criança um dia faz lição na cozinha, outro dia faz lição na sala, outro dia faz lição em pé, outro dia... Então, assim, tem que ter um ambiente. É que nem eu mostrei aqui numa live, eu não sei se vai dar para vocês verem aqui, tem gatinho aqui em cima da mesa, ó, aqui, tem tudo. Mas, assim, com essa mudança na quarentena, primeira coisa que eu senti necessidade é de ter um espaço para poder produzir, poder trabalhar. Aqui era minha mesa de jantar, mas eu precisava disso para ter uma organização, para ter as minhas coisas. E minha filha ainda brincou comigo, falou assim, nossa, mãe, você, né, conseguiu adaptar tudo. E ela falou, e assim, como é meu quarto, porque ela tem o canto dela de estudo. E isso é muito importante para criar, para o começo da conversa, quando a gente fala de rotina. Qualquer cantinho que seja na casa, às vezes não tem espaço no quarto, que seja na sala. Tá? Mas que seja o espacinho deles, que tenha as coisas dele, para eles já começarem a se organizar, a parte da organização, porque a organização é muito importante quando envolve a rotina. E isso envolve a organização enquanto família, né, Sabrina? Porque assim, imagina um ambiente muito bagunçado, muito confuso, e a criança tendo que ter concentração, tendo que lidar com esse mundo virtual de estudo. Olha quanta coisa que envolve essa criança nesse momento. Então, é uma reflexão assim, enquanto a rotina familiar, de respeitar que aquele é o momento que a criança está estudando. Isso, esse exemplo que você deu do cantinho, que você falou, pode ser na sala, pode ser, mas pode ser um cantinho assim, em qualquer lugar que você consiga se adaptar, mas que seja o mesmo sempre, para criar aquela identidade, aquele local onde você já sabe que ali você vai estudar, você vai se concentrar, você vai colocar as coisas que vai precisar naquele momento. Porque eu vejo muitos professores agora questionando isso, assim, mas na sala de aula as crianças não estudavam deitadas no sofá, outra hora na varanda, outra hora, né? Era todo mundo sentado lá num ambiente que estivesse acontecendo atividade. Então isso tem que continuar para que se mantenha o foco. Outra coisa é a distração, não só do ambiente, que você falou aí do ambiente, né, bagunçado, aquela coisa que, assim, não tem como você organizar um pensamento se em volta de você está tudo desorganizado. E com pessoas passando, né? Porque a gente vê nos meus encontros, eu às vezes também vejo, assim, uma pessoa passando, falando com a criança e tal. A gente precisa de um local, né? A criança precisa de um local para estudar onde não tenha distração. Porque às vezes a gente fala assim, mas ele não vai se distrair com isso e tal. A criança se distrai com tudo. Tudo vira, né? Passou alguém ali, uma música aqui, outra coisa. Então, a primeira coisa, que nem você falou, para organizar o ambiente é escolher. E aí, Érica, aquilo que a gente falou da outra vez, colocar a criança para participar dessa escolha, na medida do possível. Aquela escolha, não é? O que você acha, então? Aqui no seu quarto você não tem uma bancada, vai ser aonde? Quer, então, fazer no meu quarto? Porque como é só de manhã, não vou estar usando. Então, assim, fazer aquelas, né, concessões, aquele diálogo. Isso bacana. Aí, para agregar... Olha, eu tô lendo um comentário bacana aqui. Pra gente encerrar essa live e começar outra. Olha que a vontade não falta, né, Sabrina? Eu não vi aqui. Com certeza, mas tem planos, né, Érica? A pessoa quer que a gente emende 2 lives hoje. Vamos ver, porque tem bastante assunto aqui hoje. Entendi. Nós vamos longe. Na live passada a gente ficou com gostinho de quero mais. Você estava falando... lembrei que eu ia falar. Uma coisa que é bacana, que isso tem... Aí entraria a parte de comandos, né? A questão cognitiva, mas para a gente não aprofundar muito... Mas, assim, o nosso cérebro, ele busca realmente essa nossa rotina, ele vai tentar... A criança estava acostumada a acordar para a escola, acordar, tomar banho e ir para a escola, né? Aí, de repente, agora ela acorda para estudar, mas não toma banho, fica de pijama, já senta, já começa o estudo. Então, assim, isso causa um curto-circuito. Então, mantenha. É importante tomar banho, se colocar uma roupinha, tirar o pijama. A gente estava falando até antes, né, Sabrina, da questão do sono, que a gente sabe que está todo mundo com soninho um pouquinho desregulado, mas
garantir pelo menos uma quantidade de sono ideal. Então, entra alimentação, Isso. entra sono, tomar um banho, assim, às vezes a criança acorda, já vai atropelar, começa a estudar, e não dá certo isso, né? Ele não vai ter essa concentração, não vai conseguir ali focar nos estudos. É bacana tentar organizar essa rotina. Você falou uma palavra assim, a rotina dentro disso daí é importantíssimo, porque se eles ficam perdidos, eles ficam sem segurança, não é? Eles precisam, para a gente dar a autonomia que a gente tem trabalhado, né? Essas 3 lives a gente está com a base da autonomia dentro dos outros temas. Para que eles tenham essa autonomia, para a gente não ficar, vamos lá, agora você vai estudar todo dia, imagina onde você vai estudar, o que você vai fazer agora e tal. Então, a gente, no início, estabelece, para quem até aqui ainda não estabeleceu, né, o primeiro passo é esse, é estabelecer onde vai ser o seu local de estudo. Daí, organizar aquele local de estudo. O que que precisa ter lá? Sim. Lápis, tudo que você possa precisar naquele momento, uma garrafinha de água, porque todos os motivos que a criança, né, possa, ela vai encontrar. Ih, esqueci uma coisa, peraí, esqueci outra coisa, né? Então, tudo que ela precisa tem que estar ali. Os mimos também são bacanas, as coisas que, eu quero um post-it colorido para fazer. Então, vamos colocar, pronto, tudo que você precisa tá aqui, ok, então vai ser ali. Aí, colocar essas rotinas. Então, ao acordar, vai acordar tal hora, né? Vamos negociando e acabou, negociou esse horário, vamos acordar, e aí o que, que vai ser feito, passo a passo, para que depois a criança passe por aquilo ali sozinha, né? Que aí a rotina da casa, a família já começa a funcionar numa engrenagem mais redondinha, né? Porque se todo dia tiver que ter um atrito para onde vai estudar, o que vai ser, o que você precisa, isso daí já vai começando a deteriorar a relação, né? Que é aquilo que a gente falou, a base agora é essa relação familiar, a gente tem que cuidar muito disso e eliminar todos os focos de estresse. Por isso, fazer sempre alguma coisa, as rotinas todas têm que ser conversadas, construídas, né? Não impostas totalmente. Tem uma pergunta aqui, bem interessante. Os horários em casa devem seguir horários da escola ou mais flexíveis para não torturá-los, né? Nós íamos falar mais para frente, mas vamos falar agora, né? Vamos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, então, Sabrina? Então, isso daí é uma coisa muito, é uma pergunta muito interessante, porque assim, na outra live que eu fiz, algumas pessoas falaram sobre isso que gerou polêmica em casa e tal, porque, por que eu tenho que seguir o horário da manhã, por exemplo, uma criança que estuda de manhã de 7 a meio-dia, né? E aí a escola agora, porque as escolas estão seguindo caminhos diferentes, tem escola que está tendo aula ao vivo, no horário integral de 7 a meio-dia, por exemplo. Tem escola que está postando atividades ao longo do dia, ou posta algumas de manhã e acabou. Então, por isso, em casa também tem que ser flexível isso daí. Então, vamos lá. Você estuda de manhã, mas você estuda numa escola que faz postagens. Então eu preciso acordar às 7? Às vezes nem vai ter postagem e tal. Não, ok, você não precisa acordar às 7, mas também não pode acordar 10, 11, meio-dia, a hora que você quiser, porque você não está de férias. Esse aqui é um período diferente de tudo que a gente já passou, mas você está em aulas, você está em tempo regular de aulas. Então, organizar esse horário, então, negociando. Tá, não precisa acordar às 7, mas então você vai acordar às 9, vai ficar de 9 a meio-dia se dedicando ali ao estudo? Ok, então é resolvido. E aí, ficar de olho, aquilo que a gente falou na outra, né, daquela autonomia vigiada, né? Ficar de olho e a questão se aquilo ali está acontecendo e soltando aos pouquinhos. E o que é importante, a família, esse acordo, né, a gente costuma falar combinados, né? Esses combinados tem que fazer junto com eles, né? A gente fala crianças e nós estamos falando de adolescentes também, tá? Aliás, nós vamos dar exemplos aqui hoje, prático para crianças e adolescentes. Então chama aí o filho adolescente, que minha filha não quis participar aqui hoje, ela vai escutar, porque ela ficou com vergonha. Ela tem um esquema de organização bem bacana, mas ela não quis vir aqui para conversar com a gente, mas na próxima ela vem. E assim, não oscilar muito essa questão do horário. Então assim, vamos acordar que hoje é às 8 ou às 9 horas, vai ser às 9 horas da manhã, vai ser sua rotina de estudo, de acordo com o que a escola está enviando, de acordo com a dinâmica da família também, né? Então, assim, vai ser esse. Se oscilar muito, um dia é às 7, outro dia à tarde, outro dia vai estudar. Então, assim, isso também deixa confusa essa rotina. Então, conversem, façam acordos. 7, mas pode ser às 9. E mantenha isso, né? Aqui, o adulto já sabendo disso. Peraí que eu estou tentando ver aqui. Pode preparar o ambiente até mesmo junto com a criança, para que possa ter mais segurança e autonomia. Isso, pode estar mediando essa situação. Uma coisa também importante que a gente tem que ressaltar
é a questão de respeitar intervalos. Veja, às vezes a família não é nem por... como eu falei na outra live, é a questão que a gente sempre... Os pais estão tentando acertar, é uma busca de acerto, é uma preocupação de estar suprindo essa necessidade do momento. Então, assim, sem culpa, sempre tudo muito leve, tá? Mas às vezes você olha, é o seguinte, você vai ficar estudando agora aí das 8 da manhã até meio-dia, não sai do quarto. Veja, gente, eles precisam sair, eles precisam de intervalos. Assim como acontece na escola, precisa acontecer em casa também. Intervalos curtos, mas precisa. Senão eles também não conseguem ter essa concentração e nós vamos falar sobre isso agora. Né, Sabrina? Isso. Na escola, até você estava falando aí dos intervalos, que na escola tem um intervalo do recreio, que é um intervalo Isso, só no é um meio, intervalo. né? Mas entre uma aula e outra, né, que os tempos duram entre 40 e 50 minutos de aula, troca um professor ou troca que seja a matéria, que você tem que parar tudo e trocar o material ali na mochila. Essa pausa, né, que você vai dar uma levantada, vai mudar um material ou mudar de sala, já dá esse descanso, né? Porque a gente Já tem dá que esse ter descanso. essa... Exatamente, porque nem adulto, né, Érica? A gente está falando aqui, você falou adolescente, criança, mas nem adulto consegue ficar um tempo inteiro, um tempo longo, assim, de 4, 3 horas, que seja uma hora inteira. Né? Nem deve. Exatamente, Nós vamos concentrado ensinar uma ali. técnica aqui, aguardem aí, segura aí que nós vamos ensinar uma técnica que vai para não tem idade, que vai ajudar nessa questão da concentração nos estudos. Né, Sabrina? Tô ansiosa aqui, Sabrina, para essa técnica. Isso aí, porque acho que quanto mais a gente flexibiliza isso e assim se olha, que é aquilo que a gente estava falando do olhar para a criança, né? Que independente daquela coisa da faixa etária e tal, do tempo que a gente vai ficar concentrado ou não, você tem que entender que cada um se concentra de uma maneira diferente por um tempo diferente. Então, às vezes, para mim, Érica, se eu vou estudar, eu consigo ficar 40 minutos ali full time, sabe, naquela concentrada. Para mim, 40 minutos é show. Para você, de repente, não dá. Para você, 20 minutos acabou. Então, a gente tem que ir se conhecendo e ver, quando você já começa a ficar, não tô aguentando mais, dá uma parada, levanta uma aguinha, banheiro, não é assim também, dá uma parada de 2 horas, né? A gente vai falar um pouco, filme, né? Volta, não. Exatamente, você tem que dar aquela coisa para você respirar e voltar, porque isso é saudável, e vai ser eficaz para você formalizar aquele conhecimento ali também, né? Olha, vai falar da aqui tem uma técnica agora ou não? pergunta. Ó, então vou ler essa pergunta aqui e nós vamos para a técnica. Olha lá, como fazer com crianças na fase de primeiro e segundo anos, onde nem todas as crianças estão alfabetizadas, sendo obrigadas a engolir conteúdos que não entendem. Não seria melhor algo lúdico? Essa aqui dá uma live grande e depois retornar. Nós vamos falar na próxima live o tema do que eu acho que a gente já falou na outra, e vamos repetir aqui, o que é essencial nesse momento, dependente da faixa etária, o que tem que ser prioridade nesse momento. A gente tem que pensar com muito carinho, as crianças também estão fragilizadas, né? Quando chegar uma hora, vocês encerram e continuam, live muito boa. Vambora, se tiver, a gente emenda mais uma. E tem que tomar com muito cuidado. Principalmente essa questão da alfabetização, não queimar etapas, né? A família, às vezes, não sabe como conduzir esse processo de alfabetização e existe a estimulação. A estimulação para a alfabetização, você pode trabalhar leitura de livros, construir palavras com a criança, jogos, você pode trabalhar de inúmeras formas. A gente poderia preparar uma live aqui falando de várias estratégias para a família poderia estar estimulando a questão da alfabetização. Aliás, eu sou alfabetizadora, né, especialista, pós-graduada em alfabetização, e trabalhei mesmo, lecionei como alfabetizadora por 10 anos. E eu sempre falei, a partir do momento que a criança começa ali, né, a família tem que estar participando desse processo. Então é na rua, lendo uma placa, indo para o supermercado e fazendo lista junto, estimulando. Então, assim, é um processo que a família tem que estar envolvida sempre. E dessa maneira lúdica. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque assim, essa cobrança, né, Sabrina, essa cobrança com a criança, e às vezes, nessa busca do acerto, acaba causando alguns traumas para essas crianças nesse processo de alfabetização, e a gente sabe que reflete em bloqueios. A escola, gente, eu entendo também enquanto escola, as escolas também estão tentando se reorganizar da melhor forma possível nesse processo, e é desafiador para as escolas. Eu estive na escola da minha filha essa semana, que o material dela é atualizado por semestre, e eu passei.
E via, assim, eles fizeram um sistema de drive-thru, entregando material, e a gente via aquela tentativa de assim, ainda falar, olha, desculpa, nós estamos tentando fazer o melhor. E você vê no olhar das professoras que elas estão tentando fazer dando o melhor, que a equipe técnica também está tentando. Então, assim, eu acredito que vão ter ajustes. Depois disso tudo, a escola vai ter que repensar o que vai ser essencial enquanto conteúdo, né? Enquanto conteúdo mesmo, o que é essencial para essas crianças quando elas retornarem, como vão estar essas crianças quando retornarem, como vai estar o mundo quando retornar, né? Como é que eu vi uma foto da China, as crianças em sala de aula, não sei se vocês viram essa foto, me chocou, eu não conseguia parar de olhar para aquela foto, até me arrepia, imaginando quanto professora, eles, uma distância enorme entre um e o outro, tipo, um monte de coisa. Se a gente parar para pensar, e se a gente tiver que voltar nesse formato? O que vai ser importante focar, né, para uma criança nesse processo? Então... Eu acho, ela falou até dessa faixa etária de 1, 2 anos, né? Na outra live eu tive uma mãe que perguntou também de uma criança de 3 anos. Primeiro e segundo ano. Primeiro e segundo, eu pensei em 2. Sim. Sobre essa, assim, de primeiro e segundo ano, é importante que, assim, você estava falando de estimular e tal, mas a gente tem que tomar cuidado com o outro lado, né? As coisas têm que ser bem equilibradas, porque as crianças que estão nesse processo de alfabetização, ou pré, né? Ou depois da alfabetização já, ou mesmo nesse processo, as famílias já têm, né? A gente sabe porque você também é mãe, né? Eu sou, e também da área da educação. As famílias já têm uma ansiedade em relação a isso, né? Do quando que vai ler, né? Querendo ou não, acaba comparando o vizinho, o primo, né? Verdade. Aí fica aquela coisa. E o hiperestímulo também acaba criando um vínculo negativo, né? Verdade. Então eu penso sempre assim, que os pais precisam estar em contato com a escola e sempre com aquela mente de somar, não de, é muita coisa, não tô aguentando, não vou fazer, eu não quero mais, vou largar de vez, ou então eu vou, sabe, como parceria, né? Olhar a escola como uma parceria que também está na busca de acerto. Assim como isso, eles. E buscar ajuda, eu sempre falo isso, assim, quando, o que eu faço? Os pais me questionam muito sobre isso, né? Me dá uma ajuda. O que eu faço? Não está conseguindo fazer o dever, não está evoluindo, não está... Entra em contato com a escola, porque, assim, você não é profissional da educação, você não precisa dar conta disso tudo. Peça ajuda. Verdade. Quando a gente não dá conta, a gente precisa pedir ajuda. É o feedback em contato positivo, com a escola, né? É o feedback positivo. Isso aí, ver o que pode ser feito. E dependendo da criança, que na fase de alfabetização a gente sabe que tem as atividades diferenciadas, né? A gente acaba preparando vários tipos dentro de uma sala de aula, no processo de alfabetização. Você trabalha com diversos tipos de atividades. Querendo ou não, a escola, quando envia um material pronto agora, provavelmente nesse comecinho, né, de toda essa situação, enviou uma coisa padronizada para todos. E nesse processo, cada um está numa etapa, então não tá dando. Se para o seu filho você está percebendo que está demais ou não está acompanhando, entre em contato com a escola, né? Mas assim... acho que a visão é excelente, Sabrina, como um feedback positivo e uma busca de uma construção dentro desse processo. Isso. Né? Porque, sabe uma coisa importante? Érica, desculpa, você estava falando sobre isso, agora eu estava lembrando de uma postagem de uma famosa, que agora eu vou lembrar depois o nome dela, que ela estava falando, que assim, ela disse assim, até aqui eu dei tudo de mim, mas eu não estou conseguindo, está virando um estresse aqui em casa, todo mundo já testou fazer o dever com ele para ver com quem ia ficar melhor, e sinceramente eu peguei o dever na frente dele, rasguei, falei, eu não vou dar conta disso, não, você não vai fazer. Aí, assim, eu acho que a família tem que essa coisa da gente de somar agora, acho que a família tem que refletir sobre isso. Se você não está dando conta, a criança não precisa também absorver isso tudo, né? Não é rasgar na frente, porque olha quanta coisa negativa, ou dizer assim, não vou fazer mais, essa escola isso, essa escola aquilo. Vai beber uma água, respira, toma um banho, toma um cafezinho. Exatamente, e entra em contato com a escola e fala isso, olha, não tô dando conta, como é que eu faço? Ou então escolhe você assim, olha, então vamos fazer o seguinte, hoje a gente faz essa parte, essa não vai dar. Vamos deixando isso aqui que a gente não conseguiu fazer, uma outra hora a gente faz, e se não der, assim, você pensa, você não é obrigada a dar conta de tudo agora, né? O mais importante, a prioridade aqui dentro dessa quarentena é a gente viver esse momento com qualidade de vida. Porque quanto mais focos de estresse a gente vai tendo, né, mais aquela coisa vai aumentando. E quando você vê, a criança fala, mãe, você já tá aquela coisa, né? E não pode ser assim, a gente precisa manter o rótulos,
né? Rotular a criança nesse período de que não sabe, e outros nomes que a gente poderia citar aqui, você não sabe isso, você é aquilo. A criança está, acolha o seu filho em tudo isso que está acontecendo, então também cuidado, às vezes a gente acaba ficando alterada e acaba usando às vezes palavras que ferem. E vai prejudicar mais ainda, vai bloquear mais ainda todo esse processo que nós estamos falando aqui. E, ao meu ver, o vínculo negativo com a escola, eu acho que é, assim, a pior das hipóteses, assim. Porque se a criança sair, porque muitos pais falam assim, poxa, mas o meu filho vai acabar ficando com um déficit em relação aos outros, porque ele não está conseguindo, isso está prejudicando ele. Calma, assim, a escola, não é ele só que está passando por isso, não é só o seu filho. Todo mundo, que nem você falou, está na mesma situação. Né? Então, está tendo o mesmo tratamento da escola. Então, se ele não conseguir assimilar todos os conteúdos, isso não é a pior das hipóteses, né? Se ele assimilar alguma coisa, se ele continuar com esse vínculo positivo, já é a melhor das hipóteses, né? O pior vai ser se ele sair daqui desse jeito, querendo chegar na escola rasgando folha, com um vínculo muito negativo, de como é ruim estudar, odiei isso tudo. A boa notícia, eu vou dividir aqui com você, é que os meus alunos, todas as crianças que eu estou atendendo, estão surpreendendo tanto os pais quanto a mim, né, em relação à escola, porque parece que essa nova ferramenta, né, usar o celular, usar um computador, eles estão gostando bastante, estudar, principalmente os adolescentes. Está ajudando bastante. Eu tive o mesmo retorno. É mais essa fase realmente de alfabetização, os menores, que ainda está sendo, pelo que eu, né, pelos retornos, que eu acho que está sendo mais desafiador. Você sabe que você falou uma coisa, me veio um exemplo aqui na cabeça, para os pais que estão aqui, acalmarem o coração, porque também esse é o nosso intuito, acalmar. Tia Érica, eu tô com muitas saudades. Te amo, eu amo a jornada das emoções. Também, Lourenço, lindo. Vai fazer chorar. A tia Érica fica emocionada, eu tô morrendo de saudade. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Eu pensei aqui num exemplo, Sabrina, vamos ver se eu consigo para os pais acalmarem o coração. Vamos imaginar que seu filho está começando a aprender a andar de bicicleta e quebra o pé. Quebra o pé e o médico fala que ele vai ter que ficar imobilizado por um bom tempo. Quebrou mesmo, quebrou feio. Ele vai ficar um tempo imobilizado. Aí talvez os coleguinhas vão começar a andar de bicicleta e tudo bem. Passado esse tempo, a criança, o médico liberou, a criança pode andar de bicicleta. Mesmo que ele tenha ficado um ano parado, sem andar, sem aprender a andar de bicicleta, ele vai andar de bicicleta? Com certeza, né? Com certeza. Então, gente, qualquer conteúdo que eles vamos imaginar que não acredito que é nós estamos perdendo, porque nós estamos ganhando em outros aspectos, infinitas coisas com nossos filhos, infinitas possibilidades com a quarentena, que a gente às vezes nem imaginou passar por esse período e com tanta riqueza de detalhes se a gente tivesse olhar atento. Essa conexão com a nossa família e com nossos filhos. Agora, imagine se essa criança, nesse momento, ficar com algum trauma, ficar com alguma sequela. Essa aprendizagem lá na frente, que é possível, assim como andar de bicicleta, vai ser comprometida. Vai ser comprometida lá. Mãe, mulher, que lindo, você vê, irmão. Que lindo. Também te amo, Léo. Né? Então, assim, recadinhos do coração, olha lá. Então, vai ser comprometido. Então, eu, como educadora emocional, tá? Além da pedagoga, eu sou coordenadora pedagógica, eu dei aula, não vou falar quantos anos, né? Porque senão vai entregar aqui o filtro, mas o principal agora, gente, é a gente cuidar, fortalecer o emocional deles e os nossos. E aproveitar outros tipos de aprendizagem, que nós vamos falar na próxima live também, que tem no nosso dia a dia dentro da nossa rotina dentro de casa. Não estamos falando para deixar o estudo, nós não estamos defendendo para deixar o estudo, nem o hábito do estudo, nem mostrar para eles que isso é importante. Mas cuidado, leveza, assim como a gente está falando leveza para vocês, leveza quanto a essa cobrança de aprendizagem. Que eles vão... Érica, não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil. Mas eles têm que perceber, os pais estão falando muito desse negócio da rotina que a gente falou, né? De, vai acordar mais tarde, mesmo tendo aula, né? Teve uma mãe que falou assim, mas ele acorda 7 horas quando é um dia normal de aula, então vai continuar acordando, porque senão depois como é que fica? Aí eu falei para ela, igual esse exemplo que você falou da bicicleta, eu falei, nas férias ele não acorda meio-dia, não acorda 1 hora, e depois não volta a acordar às 7 de novo. Então. Vai ser assim,
principalmente as crianças, eles têm uma facilidade, uma resiliência para se readaptar, não é? Muito grande. Então, acho que a questão está mais aqui no coração dos pais, de estar pensando muito lá na frente, do como é que vai ser depois e tal. Vamos agora respirar e olhar para o agora, né? E ver os ganhos que a gente está tendo, né? Com esses outros aprendizados que já é papo para outra live, né? Para outra live. Bom, aí aqui tem mais um comentário. As escolas precisam ter acesso a isso, pois tem escola que dá o feedback que os pais não estão colaborando. É um duelo aí, digamos assim, né? Como nós falamos, a busca é essa. É um feedback positivo e não uma crítica por crítica, né? E às vezes até a gente acaba entregando para a escola as nossas angústias, esse estresse que nós estamos passando, né? E acaba cobrando da escola a gente compreende os dois lados. Como eu trabalho com os dois, eu compreendo os dois lados. A Sabrina também compreende, a gente compreende os dois universos. Então, e por isso que a comunicação é fundamental, né? Para que a escola saiba que você também está ali tentando saber também das suas angústias, porque às vezes a gente fica... eu soube de um comentário que tinha um grupo de WhatsApp de mães que estavam tentando processar a escola porque não tinha conteúdo, e aí, né, assim, isso não é a hora da gente querer brigar. Eu acho que, assim, se você está passando por essa situação, divide, pede ajuda, entra em contato com a escola, que vai ser muito melhor, né? Ou então, se está se reunindo ali no grupo do WhatsApp, de repente se reúne para ver uma solução para os filhos, de como dar conta daquilo e tal. Mas, assim, é hora de somar, né? É hora de somar e da gente acalmar o nosso coração, porque a prioridade é a saúde, tanto mental quanto... né, física de todo mundo. Eu diria até um conselho para quem é da escola, desculpa, Sabrina, só para finalizar aí, se tem alguém que trabalha em escola, eu acho que o ponto de partida das escolas, antes de enviar qualquer conteúdo para as famílias, seria talvez tentar fazer essas reuniões online, tem o Zoom, tem várias plataformas, para explicar a proposta, como vai ser esse caminho. Eu recebi pais de crianças de 4 anos e que queriam uma apostila de atividade para crianças de 4 anos, porque os pais compreenderem como funciona essa aprendizagem com crianças de 4 anos, o que é importante, através de experiências, a importância do brincar. Então, para tranquilizar a família e falar também o que é essencial e que tipo de suporte. E acho que isso ia acolher a família. De uma certa forma, essas reuniões, acho que é uma dica aí para que se tem alguém de escola, alguém que trabalha em equipe, fica como sugestão. Antes de qualquer conteúdo, acolher essas famílias, porque aí entra, acho que numa sintonia do qual é a proposta da escola e como vamos caminhar, como vamos tentar daqui para frente. E é uma construção. Isso. Bom, agora nós vamos para a parte da primeira reunião com os pais antes. Faltou isso, super importante. Todo mundo aprendendo junto. E assim, gente, acho que enquanto equipe, falar para os pais, olha, nós estamos numa tentativa, é uma sugestão, então o que nós vamos dar prioridade? Vamos dar prioridade a isso, aquilo, e tentando e construindo. Lógico que não vai agradar a todos, a gente sabe que sempre vai ter opiniões, mas na grande maioria acaba acolhendo. Como a gente falou, a comunicação, tanto para com os pais quanto para com as crianças, tem que ser sempre muito transparente, muito clara. Da mesma maneira que a gente fala para construir combinados com seu filho, construir um cantinho do brincar com seu filho, essa construção nesse processo de ensino e aprendizagem agora online, também tem que ser construído da mesma forma. Né, com a participação de todos estão nesse barco, né? A novidade é para todo mundo, veio assim de repente. Eu fechei a escola, e amanhã tem que fechar a escola, e na semana seguinte a gente tinha que dar conta de tudo. Então você fala, meu Deus, né? E agora? Como é que nós vamos caminhar daqui para frente? Sobre a escola acolher a família e também a família acolher a criança, né? Porque a gente vê em casa que, assim, não dá para forçar uma barra além daquilo ali, né? Porque às vezes, eu falo até aqui por experiência própria, meu filho está com 5 anos e a gente pegou o material nesse esquema de drive-thru, aí tem o livro, tem o caderno de atividades e todo dia tem uma atividadezinha. Aí um dia ele não estava bem, eu vi que ele estava ali, sabe, aquela coisa não rendendo. Você tá se sentindo bem? Não, eu tô assim, então vamos fazer agora, vamos fazer mais tarde, tal hora. Aí eu já deixei combinado com ele, né, o horário que a gente ia fazer e tal. E ele tem 5 anos, né? Só que quando quando você passa segurança para a criança, né, quando você faz um combinado, você entende, você mostra primeiro que você entendeu a criança, você entendeu por que ele tá com aquela postura, e aí você já está acolhendo. E depois você mostra a opção, a solução, e você está certo daquilo ali, passou segurança, vai acontecer.
E foi assim, depois, no outro momento, quando a gente sentou, conforme eu combinei, ele fez o dever todo, numa boa e tal. Então, isso daí vai fazendo com que eles, né, se sintam seguros dentro desse processo da escola. A família tem que acolher a criança, né? Porque não dá para forçar a barra agora, de jeito nenhum. Mesmo que ele não consiga dar conta de todo o trabalho, né? Pessoal, agora é a hora de enviar esse avião. Eu acho que é aviãozinho, gente. Todo mundo fala que é aviãozinho, eu não sei. Para mim é uma flechinha, mas é aviãozinho. Envia o aviãozinho agora. Aviãozinho, todo mundo fala aviãozinho, para mim virou um aviãozinho. Porque agora nós vamos falar, manda para os filhos, manda para os adolescentes, manda para as crianças, porque agora nós vamos mostrar dicas práticas mesmo, estratégias para vocês organizarem essa rotina. Nós vamos falar agora, vai ser bem específico. Então, agora é a hora de mandar aviãozinho para todo mundo para assistir essa live aí com a gente. Vamos falar, vamos então, como é que a gente... Vamos organizar essa parte de metas, traçar metas, né? Como para a gente depois ir para a parte de organização. Isso aí, porque assim, e aí só completando, isso tudo aí que a gente vai falar agora, vários métodos, né, e técnicas, cada um vai ver que fica melhor para você, ou até assim, você pode utilizar todas, cada hora, cada momento com uma e tal. São dicas, né, para facilitar e tornar mais prazeroso, exatamente. Traçar as metas, uma coisa que eu falo muito para as minhas crianças, né? Aquele dia, você traçar as metas da semana. Por exemplo, hoje eu tenho aula de português, matemática e ciências. Então, você tem 3 matérias. Aí você já vai traçar a meta de, olha, eu vou estudar 1 hora ciências, 1 hora matemática, outra, né, ou meia hora cada um. Você traça aquela meta, ele faz o seu horário, né, para que você cumpra aquilo ali e se organize, né? É como a gente estava falando, a gente está fazendo a live e escrever uns tópicos para a gente não se perder, né? Porque a gente precisa de um norte, senão a gente acaba fugindo do que estava falando ou do que estava fazendo. Então, se você tem que estudar aquelas 3 matérias vou mostrar a colinha aqui, ó. Não é fácil não é fácil não. Mas tem um norte. Mas tem um norte aqui. E é o que a gente falou até antes de começar, a gente estava conversando. Não que você precise, que a gente vai ficar aqui falando assim, lendo tudo que a gente colocou. Não, isso é só para a gente se nortear, para ver o que a gente está falando e desencadear as ideias. A mesma coisa em casa as crianças vão fazer, né? E aí, isso eu digo os maiores que já conseguem fazer essa organização. Os menores vão contar com a família, né, para isso. Então, vamos lá, organizar um horário da semana, que não precisa ser o mesmo da escola, né? Você pode fechar ali, colocar mais horas, de repente, para uma matéria que você tem mais dificuldade e menos horas para uma que você faz com mais facilidade, intercalar os intervalos. Então, traçar essas metas da semana é muito importante para que você siga um norte e saiba o quanto você já caminhou, o quanto falta, né? O quanto você... Ai, nossa, me perdi aqui, hoje eu passei do tempo, tinha colocado essa meta, e aí você reformula ali, mas você tem que estar de olho sempre nessa meta que você tracejou. Sabrina, para isso a gente tem uma técnica importante, né? Eu vou só ilustrar isso que você falou, porque também serve. Quando você fizer essa técnica que a Sabrina... Eu tô segurando aqui, gente, não sei se vai ficar bom. Vamos ver se vai dar certo. Essa técnica que a Sabrina falou. Deu agora? Aqui? Deu. Essa técnica que a Sabrina falou, o que é interessante? A criança... Olha, esse aqui é o meu mural aqui que eu adaptei em casa. O visual é muito importante. Você pode até começar a fazer uma lista no caderno com a criança, quais são as metas. Às vezes é prova, é trabalho que tem que entregar. Quais são as prioridades da semana? Você pode até usar desse formato aqui, os dias da semana. Aqui eu vou mostrar para outra coisa. Mas você também pode adaptar esse tipo de coisa, como se fosse uma linha do tempo, com os dias da semana e escrever o que é prioridade. Na segunda tem uma prova e um trabalho, que é prioridade, né? Como a Sabrina foi falando, e organizando a semana dessa forma, usando o visual. E a criança, isso aqui, ó, poxa, você pode trocar, pode ir acrescentando. Chegou, vai ter que entregar mais um trabalho. A criança vai Durex, Érica, isso daí não. Porque depois como é que fica fazendo? Vou contar para vocês um segredo que não é Durex, eu não sou tão louca assim, né? Que senão ia acabar a quarentena e ia ter que pintar a sala, ó. Isso aqui, ó, é uma dica, não tô patrocinando, hein, gente? Ele aqui o post-it, ó. Ele tem uma colinha que gruda, mas não tira tinta, não é Durex. Só que ele é no formato de Durex. Olha que legal.
Tá vendo? Bacana. É o Eu mesmo sabe material do patrístico. o que pode ser feito também, que algumas crianças utilizam, com cartolina ou até papel sulfite. Cartolina. Você pode fazer isso assim e colar com alguma fita na parede, que não seja durex, que também gruda, e colocar na parede que você pode ir trocando toda semana, né? A gente encontra, Também. inclusive, na internet já esses cronogramas igual um planner, né, semanal ou Também tem um mensal, planner para onde você escrever. Minha pode filha também colocar tem isso aí. um. Isso, ó, Isso daí é traçar as metas, né? É o exemplo que a essas gente. metas. Isso. Isso. E agora, vamos falar do Kanban? Então, o Kanban é esse método que você acabou de mostrar aí, né? Da gente colocar, Não, você vai não, mostrar o o Kanban outro. é diferente. Olha, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui Então, é esse uma de maneira de a trás gente aí. estar organizando a semana, tá? Aham. É, pode ser feito dessa forma que eu mostrei para vocês. Aqui eu coloquei. Você pode também organizar. Tem crianças que funcionam bem. Nós vamos ensinar para vocês a técnica Pomodoro, que serve de. Não tem idade, é maravilhosa. A Sabrina vai falar um pouquinho, que também ajuda, tá? Que a gente vai dividir nosso dia. Você também pode fazer, por isso que eu coloquei 3, ó. Manhã, tarde e noite, quando você organiza a rotina da criança, ou do adolescente, ou a sua própria rotina. Manhã, tarde e noite. E vai colocando as prioridades que você tem para a sua organização. O Kanban, ele é um pouquinho diferente. O Kanban, ele pode ser feito de diversas formas. Peraí que eu vou desconectar aqui. Vou Então, levantar. quando eu Peraí, falei, eu pessoal, que estava eu tô me dizendo desse aí ajustando. atrás, ó, que eu tava vendo. Esse aqui. Ah, isso, olha lá. Como é que é feito o Kanban? Não sei se está bem nítido para vocês. Vão colocando aí, mãozinha, se está nítido, tá bom? Que eu estou tentando ajustar. Aqui você coloca o que você tem para fazer durante a semana. Também é post-it, ó. Coloca o que tem para fazer. Ele sempre caminha da esquerda para a direita. Então, o que você tem que fazer durante a semana, o que você está fazendo. Normalmente é o que a gente está fazendo, fazendo no momento. Então, eu estou construindo um trabalho que vai levar mais de uma semana. Coloca ele aqui. O que você vai fazer hoje e o que foi feito. Então, vamos imaginar aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, que eu tinha que ligar para a NET. Então, vamos imaginar que eu fiz hoje. Hoje era a prioridade. Eu tenho que fazer isso essa semana e eu vou fazer hoje. Hoje, no final do dia, tá feito. O que acontece quando você faz isso com uma criança, com um adolescente? Ele visualiza o que ele conseguiu fazer, o que ele conseguiu produzir. Ele consegue fazer essa movimentação, ele consegue acrescentar. Eu aconselho para as crianças fazer 3 colunas. Fazer, o hoje e o feito. Eu tenho alguns adolescentes que estão utilizando essa técnica e ajudou demais, né? Por quê? O planner é legal, o planner também você tem livros, tem painéis, mas assim, fica visual. E eles adoram essa questão do coloridinho, de escrever. Às vezes eles colocam o símbolo, eles colocam o símbolo, não escrevem. Do processo também, né? De ver Do aquilo que eu estava falando processo. agora anteriormente, de você ver o processo ali, nossa, eu tinha um monte de coisa para fazer e resolvi, nossa, que dia produtivo. Isso causa, né, uma alegria, um autocontentamento. Eu vou A gente fala, mostrar para nossa, que bom vocês, conseguir. no meu caso, olha, eu fiz mais, eu inventei outros Kanbans. Eu fiz em questão de publicações na internet. Então, o que eu vou produzir, o que eu estou produzindo, o que eu vou publicar, o que eu já fiz. E eu me espantei com aquele lá de cima. E eu vou contar para vocês, que é a quantidade de cursos que eu tenho em andamento, Sabrina. E aí, quando eu fui colocar no painel, eu falei, meu Deus, eu tenho um monte que eu comecei e não terminei. Então, você consegue visualizar, como eu falei para a Sabrina quando ela estava falando do Kanban, teve uma semana, agora durante as férias, que eu falei assim, durante as férias, olha, durante a quarentena, que eu olhei e falei assim, nossa, o que aconteceu comigo essa semana? Eu quase não produzi. Então, assim, tinha coisas importantes. Então, eu coloco, às vezes, grifo, que é prioridade. Então, é uma maneira de organização bacana, tá? Agora, a Sabrina, ela vai falar só completando, porque para as crianças e adolescentes nessa faixa etária assim, de 10 anos, acho que é bem bacana tentar, quem nunca fez, quem não conhecia a técnica, é bem bacana tentar, e para que eles tenham essa autonomia, né, que a gente já veio trabalhando, porque eles vão colocando, vão vendo essa mobilidade, né, do que fez, o que tem para fazer e organizando essas metas, né? Eu tenho que estudar tal coisa, fazer o dever de matemática que é para a semana que vem, e aí ele vai vendo, vai tendo essa visão que vai construindo nele essa ideia de processo que nós falamos também, né, e que é uma autonomia. habilidade.
Isso aí, É dentro uma da atividade da autonomia, uma autonomia. habilidade, isso aí. Aí tem outra Sabrina, vamos também, falar né, que a dos gente... vídeos ou da Pomodoro? Sim, vamos passar para os E vídeos. aí? Vamos. Essa é uma técnica Sabrina. É uma técnica que eu aplico com as minhas crianças e que é muito bacana. Primeiro, né, tem a matéria que eles estão estudando, então sempre fazer um resumo daquela matéria, né, onde você vai botar os tópicos mais importantes, né, um resuminho ali com as suas palavras. Aí, depois que fizer esse resumo, ler esse resumo, tentar falar, na verdade, com as suas palavras sem ler e fazendo um vídeo, gravar um vídeo de sua própria autoria com aquela matéria. E aí, assim, e guardando aqueles vídeos. Aí você vai ter um vídeo para cada matéria e quando chega perto da prova, você assiste os seus vídeos, né? E aí você vai relembrando aquela matéria e, assim, é uma técnica muito gostosa. Eu não sei se Sensacional. a Thaísa e a Maria Beatriz, duas alunas minhas, falaram, tia, vou entrar, fala meu nome, que elas Cadê em 2 ela? anos não sei se elas entraram, não vi se elas entraram. Fizeram e assim, elas estavam com uma questão, né? Estavam no 6º ano e estavam com uma questão com a escola, de que, ai, tá muito difícil, não tô conseguindo, as notas caindo e tal, desestimuladas. E aí, quando eu ensinei para elas essa técnica, elas adoraram. Uma delas até falou, tia, eu não sei, não tô gostando muito de me ver, não, porque eu fico muito preocupada com meu cabelo, essas coisas. Eu falei, então, grava um áudio. Né? Ela, um Então, áudio não, ótimo. Aí ela foi gravando os áudios e escutava antes de dormir os áudios do dia, né? Das matérias que ela estudou. Então aquilo ia ficando gravado ali e na hora da prova, ela disse que na hora da prova, às vezes, tomando banho, arrumando alguma coisa no quarto, ela botava o celular dela, ia escutando os áudios e ia relembrando aquela matéria. Então, assim, é uma coisa, uma forma de você uma estudar estratégia bem legal. divertida, Bem né? Que divertida. aí torna esse momento mais Prazerosa, como nós agradável e colocamos prazeroso, lá. exatamente. Prazeroso. Olha, Sabrina, tem uma coisa para te contar e para contar pro pessoal aí que pediu desde o começo da live, pra gente fazer uma live dupla. O E que eu já tenho o tá que eu tenho para falar para vocês. Nós só terminamos essa parte e ainda falta muita coisa bacana. Aliás, essa segunda parte está mais específica, porque nós vamos estar falando para vocês de como tornar esse momento realmente prazeroso com algumas outras estratégias bem interessantes. Então, o que nós podemos fazer, Sabrina? Vamos tentar passar agora a Pomodoro, que é uma técnica, e depois o pessoal volta, que a gente encerra a live e volta para fazer a conclusão aí, que tem muita coisa interessante para passar para vocês. Tudo bem, pessoal? Já estamos em Nós uma vamos esperar hora? as respostas das pessoas. Bora, bora. Isso aí. Vamos para Pomodoro, Nossa, então? Então vamos lá. isso. Aí a técnica Pomodoro, a gente já tinha falado alguma coisa que remete a essa técnica, né? Essa técnica fala que a gente não precisa, não é bom, não é aconselhável ficar muito tempo sentado ali estudando, né? Que é aquilo que a gente tinha falado do tempo. Porque a gente não consegue Isso. tornar aquele horário que você separou, que você está ali estudando, produtivo. Então, na técnica Pomodoro, diz que ele, né, dá, na verdade, um tempo aproximado de 25 minutos, que você pode alterar aquilo que a gente falou, né, Érica? Cada um com o Sim, sim. seu ritmo, né? Então, 25 minutos é o E a ideal faixa para você etária da estudar. criança também, né? A faixa Isso. etária, porque assim, o que teoricamente a gente sabe é que de 3 a 5 minutos por ano de vida é o máximo que aquela pessoa consegue se concentrar, assim, se concentrar com qualidade, né? Porque fora isso a gente já começa a Verdade. fugir do assunto e tudo mais. Então, na técnica Pomodoro, eles indicam 25 minutos para você ficar estudando, e pausas de 5 minutos, que é Pausa, aquilo que a gente falou, sim. não é pausa de 1 hora e tal. Excelente. Mas Não é para ler um nesses 5 livro. minutos precisa ser uma pausa onde você vai fazer algo que te relaxe, né? Aí eu vou dar uma olhada no celular porque eu gosto de Sai do ver, ambiente um né? pouco. Você vai, então eu vou lá beber uma água, vou brincar, vou fazer, não sei, você vai nesses 5 minutos fazer algo que te dá prazer, para você relaxar e sair daquele ambiente e depois voltar. Que aí o Verdade. cérebro consegue focar com muito mais qualidade durante aquele tempo ali. Mas aí, Érica, para isso tem que Excelente. ter aquela meta traçada. Porque senão você está estudando ali, de repente, 20 minutos, tenho que parar. Não é assim, Verdade. né? E com a Então, por isso criança, você isso tem tem que que ser ir mediado, traçando. né? Tem que mediar essa situação, porque com a criança, talvez eles não tenham, eles vão perder um pouco essa noção desse intervalo e como funciona esse intervalo.
e conseguir que a criança se concentre mais, né? Aproveite Isso. melhor esse momento do estudo. Então, dependendo da faixa etária, exatamente isso que você falou. O adulto, por isso que eu coloquei até lá no meu Instagram, que era legal os pais e as crianças assistirem juntos. Porque dependendo da faixa etária, eles vão conseguir sozinhos fazer isso aqui. Não tem muito mistério. Mas precisa ter, até para o adulto é difícil. Se você não traçar aquela meta, aquela organização do seu dia, você não consegue fazer isso, de ficar 25 minutos e 25 focados e 5 distraindo. Não dá, a gente acaba se perdendo. Então, você tem que fazer aquela sua meta e se dedicar a isso daí, porque é bem eficaz, porque você consegue um foco ali full time e consegue aprender melhor. Verdade. Pessoal, só para dar uma dica para vocês, que eu expliquei rapidinho aqui a técnica Kanban. Eu vi que o pessoal falou que gostou dessas técnicas. Eu tenho um vídeo no IGVT explicando detalhadamente como construir o Kanban com calma. Então, olhem lá que tem uma explicação fantástica. E eu tive uma ideia agora, porque como a gente está falando bem rapidinho, né, Sabrina? Essa técnica Pomodoro, até amanhã eu vou fazer um post passando todos os detalhes para vocês. Combinado? Que eu acho que é interessante, porque a gente está falando muitas técnicas, né, Sabrina? E o pessoal fica... E eu acho que a Sabrina podia falar um pouquinho dessa técnica dos vídeos, a técnica Sabrina, lá na sua página, para o pessoal também ir até lá. Vou colocar também. Vou colocar da Pomodoro também e da Kanban. Engraçado quando você começou a falar que você falou, manda aviãozinho aí que agora vem a parte mais legal, que são as dicas, as técnicas. Eu ia falar, pega um papel e uma caneta, acabei não falando, que a gente está correndo, né? Aí tem que anotar porque... E é aquilo, tem que anotar porque cada um se encaixa melhor em uma, ou cada situação também, você pode utilizar todas, né? Pessoal, faltam 2 minutos. Quem tá aqui, tem bastante gente aqui na sala. Nós vamos encerrar, mas nós vamos voltar. E agora são técnicas específicas, bem diferente aí, que nós vamos conversar. Para vocês terem noção, nós vamos falar de aplicativos para trabalhar com as crianças, nós vamos falar de canal de YouTube, nós vamos falar um monte de coisa aqui para transformar esse momento dentro da rotina de estudo mais prazeroso. Então, qual é o combinado aí com vocês? Eu vou encerrar, vou salvar aqui para ficar direitinho, então demora uns minutinhos para fazer tudo isso e nós vamos voltar para essa live. E nós vamos esperar uns minutos para vocês não perderem nenhuma informação, nós vamos esperar uns minutinhos para vocês irem entrando, combinado? Tem tempo de todo mundo entrar. Isso aí. Isso. Então até já. Tá bom, Sabrina? Então até daqui a pouco.